e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, no teu caminho, tocando em todas as áreas da tua vida. E damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui. Consagramos o dia de hoje e pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guia no dia de hoje, nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria, nos dê favor, abra portas e nos conduza. Oramos também para que o Senhor nos livre do que é cilada, nos livre do que é mal, nos livre, Pai, daquilo que é obra do inimigo. Também cancelamos tudo aquilo que vem contra nós para tentar nos abater ou para tentar nos desanimar, para trazer uma exaustão, que o Espírito de Deus possa nos desviar de todo caminho, de todo pensamento que não vem do Senhor. Fortaleça, Senhor, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Fortaleça a vida dessa pessoa que tem estado em constante batalha, tentando vencer, tentando avançar, tentando ganhar a sua família para Cristo. Que o Senhor nesse momento possa fortalecer essa pessoa. Que todo aquele que está num desgaste espiritual, que está em meio a batalhas espirituais, seja revestido agora da unção divina, seja revestido do poder de Deus, da presença que fortalece, a unção fortalecedora. Toque na vida deles, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça agora, Senhor. E oramos no nome de Jesus, para que toda trama, toda maldade, toda obra do inimigo, toda pessoa ardilosa, usada pela serpente para prejudicar, para travar, para impedir, para desviar bênçãos que pertencem a essa pessoa, nós oramos agora, quebrando toda a malignidade, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. E oramos para que novidades de Deus entrem nessa vida, novidades de Deus entrem no caminho dessa pessoa e ela possa glorificar a Jesus por toda a obra maravilhosa que acontecerá no dia de hoje e nos próximos dias. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo na oração desse propósito, buscando o novo de Deus. É isso que nós estamos orando, para que o novo de Deus se manifeste no nosso caminho. E estamos crendo que Deus está fazendo coisas grandes aqui. Amém? Estamos em propósito de jejum, de oração. Então esse não é um lugar comum, não é um lugar comum. É um lugar que Deus está agindo, Deus está operando aqui, milagres estão acontecendo. Fique firme no propósito de oração e você verá milagres, você verá a manifestação de Deus operando na sua vida, agindo na sua vida. Por isso não quebre esse propósito. Escreve aqui nos comentários, estou firme na rocha. Escreve aí, estou firme na rocha, em nome de Jesus Cristo. O inimigo pode tentar desanimar você, ele pode tentar causar uma distração para tirar você da oração, ele pode encher a sua cabeça de pensamento para tentar tirar você da onde você deve estar. Mas se você permanecer firme em oração, você vai vencer o mal. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir, tem que resistir. Existe tentação para quebrar o jejum. Existe tentação para você sair do propósito, para você quebrar o propósito. Não saia, não quebre. E eu quero estimular a tua fé com o testemunho do Luiz. Olha esse testemunho aqui do Luiz. Ele mandou esse testemunho para a gente e ele escreveu aqui: eu venho agradecer a graça de Deus realizada na vida da minha esposa. Em outubro de 2024, após um exame de Doppler, foi constatado que ela tinha trombose na perna esquerda. Desde esse dia, coloquei a sua vida em oração, pedindo a Deus a cura completa.
E para a glória de Deus, ela refez os exames e ontem recebemos a confirmação. Ela está totalmente curada, não há mais trombose. Agradeço a Deus por mais essa bênção em nossa vida. Deus é fiel, Luiz. Cura de trombose. Olha o poder de Deus aqui nessas orações. Olha como Deus ouve orações. Deus me deu uma palavra, eu sei que essa palavra vai falar com muita gente aí. Vai falar com muita gente. Pode ter certeza disso. Acredito até que alguém vai levar um puxãozinho de orelha assim, um pouco. Porque essa palavra mexeu comigo ontem. Vai falar contigo também. Olha o que está escrito em Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Essa palavra aqui falou muito comigo. A Bíblia nos fala que esse homem era rico, era um jovem rico, tinha muitas propriedades. Era uma pessoa poderosa, era uma pessoa influente, era talvez alguém que estava sempre fazendo negócios, era alguém que estava crescendo financeiramente, talvez já estivesse sendo muito honrado no meio da sociedade. Então era uma pessoa que estava em ascensão. Talvez fosse um jovem rico, emergente, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele chega para Jesus e pergunta: como que se faz para herdar a vida eterna? E Jesus começou a falar: não adulterarás, não dirás falso testemunho. Começou a ministrar o coração dele e ele disse: não, eu tenho guardado tudo isso, inclusive tenho honrado meu pai e minha mãe. Ou seja, era uma pessoa íntegra, era uma pessoa de caráter, era uma pessoa que estava procurando fazer o que é certo, era uma pessoa boa. Só que quando acabou tudo aquilo que Jesus falou para ele, Jesus disse: falta só mais uma coisa para você e já está bem próximo de você ter a vida eterna. E o Senhor disse para ele: vende tudo que tu tem e me segue. Você sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu que Jesus apresentou o propósito para aquele jovem. Jesus não estava querendo a riqueza dele. Jesus não estava querendo torná-lo pobre. O que Jesus estava querendo era só uma coisa: que ele colocasse o propósito acima do dinheiro, do status, da influência que ele tinha. Se você for ler nas Escrituras, Jesus repete isso várias vezes. Em Mateus capítulo 6, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um problema quando você coloca qualquer coisa acima do propósito. Dinheiro, vontade própria e até mesmo sonhos que você tem para realizar. Tudo que você coloca acima do propósito pode fazer você perder o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que esse jovem, ele não deu sequência a essa conversa com Jesus. Na verdade, ele teve que se retirar, porque ele não quis abrir mão das propriedades, ele não quis abrir mão do dinheiro, ele não quis abrir mão da fama, ele não quis abrir mão da influência, ele não quis abrir mão de tudo que ele tinha. Porque ele não colocou
o propósito acima daquilo que ele tinha. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito dessa palavra? Nós não podemos colocar nada acima do propósito de Deus na nossa vida. Não podemos colocar nossas vontades. Não podemos colocar o nosso querer, os nossos próprios planos acima do plano e do propósito de Deus. Nem a ofensa você pode colocar acima do teu propósito. Eu já fui muito ofendido por pessoas. Já me entristeci muito, até mesmo dentro da igreja, com gente má, com gente que não foi leal, com gente que acabou enganando, traindo, roubando. E isso foi muito forte, atacou meu coração, mexeu comigo. Mas eu sempre tive algo de colocar o propósito de Deus acima daquilo que eu estava sentindo, daquilo que eu queria sentir. E é isso que tem feito eu viver uma vida abençoada. Deus tem aberto portas para a minha vida e tem realizado grandes coisas. O que Jesus propôs para aquele jovem, Ele propõe para mim e Ele propõe para você. Coloca o propósito acima do teu querer. Coloca o propósito acima da tua vontade. E nem sempre é fácil colocar o propósito acima, porque quando você coloca o propósito acima, você vai ter que matar algumas vontades dentro de você. Você vai ter que abrir mão de certas coisas que você gostaria, mas por causa do propósito, por causa do plano de Deus, você abre mão daquilo. Nós vivemos numa geração onde as pessoas não querem abrir mão de nada. Na verdade, elas querem continuar num caminho e no outro. Só que Jesus, falando dos dois caminhos, Ele disse que um caminho é estreito e exige renúncia, e o outro caminho é um caminho largo, onde você pode fazer o que você quiser. Ele estava falando de uma escolha, Ele estava falando de um propósito, Ele estava falando de algo maior. Ele estava falando que o que importa é o que Ele tem para a vida da gente. O que importa é o que Ele tem preparado para a nossa vida. E uma coisa fica claro aqui nessa palavra do jovem rico: Jesus não obriga ninguém a aceitar o seu propósito. Jesus não obriga ninguém a aceitar o destino que Ele tem. Ele deixou esse jovem aqui muito livre para aceitar ou para recusar. Só que Ele disse: você só vai ter o que eu tenho para você se você colocar o meu propósito acima daquilo que você quer segurar. Esse jovem rico quis segurar algo que só trouxe perda para ele. Ele quis segurar algo que fez ele perder o destino dele, que fez ele perder uma intimidade com Jesus, uma vida com Deus. Porque a partir do momento que eu sei que Deus é o dono de tudo, por que eu não vou me render totalmente a Ele? Por que eu não vou me render totalmente ao propósito que Ele tem para a minha vida? Porque essa palavra, ela está na Escritura, para nós não colocarmos nada acima do propósito, nem a ofensa. Nem a ofensa. Você pode estar sendo julgado por pessoas, você pode estar sendo criticado por pessoas, você pode estar sendo perseguido por pessoas, e o Espírito Santo está dizendo para você: se você largar o meu propósito por causa disso, você não é digno de mim. Porque o propósito tem que estar acima, muito acima do que eu estou sentindo dentro do meu coração. Então eu posso estar machucado, posso estar ferido, posso estar sendo perseguido. Eu tenho que colocar o propósito acima, muito acima do que o que eu estou sentindo. E hoje nós vemos as pessoas não aguentando nada, não resistindo a nada, não se entregando a Deus totalmente,
mas eles ficam apegados à mágoa, apegados ao ressentimento, eles ficam apegados ao que fizeram com elas e depois ficam falando ainda, porque está faltando rendição para conhecer a glória de Deus. Se aquele jovem rico tivesse colocado o propósito acima do dinheiro, colocado o propósito acima daquilo que ele queria segurar, com certeza ele teria a maior riqueza do mundo. Eu não falo material, mas eu falo espiritual, emocional e por que não também material? Deus pode abençoar. Jesus disse que todos aqueles que abriram mão de algo por amor a Ele, ainda nessa vida, teriam 100 vezes mais. Ele está falando de uma riqueza plena. Ele está falando de você ser uma pessoa emocionalmente sadia, uma saúde abençoada e também ter provisão para a sua vida, necessária para você cumprir o seu propósito. Ou seja, o plano de Jesus para aquele jovem foi maravilhoso, mas aquilo que ele segurou foi só para a perda dele. Aquilo que você segura, que muitas vezes você não quer entregar a Deus, aquilo que você, está segurando, é para a tua perda. Agarre o propósito, faça a vontade de Deus, acima da tua vontade, acima do teu querer, e você vai ver o que Ele tem reservado para a sua vida. O jovem rico poderia ter uma vida épica, poderia ter uma vida incrível, surpreendente, mas escolheu se agarrar em algo. O que você se agarra e não quer largar é perda para a sua vida. Agarre o propósito, agarre a vontade de Deus, agarre o que Deus tem para a sua vida e seja disposto a abrir mão dos teus planos e seja disposto a abrir mão da sua vontade para viver o que o Senhor tem para a sua vida. O propósito de Deus, o propósito de Jesus Cristo para a sua vida sempre vai ser muitas e muitas vezes maior e melhor do que nos seus planos. Esse jovem rico tinha que ter compreendido que o Senhor não se importava com os bens materiais dele. O que o Senhor queria era o coração inteiro dele. Era o coração inteiro dele. Deus não vai pedir para você que é rico, para você que tem muito dinheiro, você que tem muita propriedade, Deus não vai pedir para você, abrir mão de tudo isso e dar para os pobres. Não, aqui Jesus não estava querendo isso. Jesus estava querendo que ele abrisse mão de algo, ele estivesse disposto a algo, só isso. Disposto a colocar o propósito acima da sua vontade. Se você estiver disposto a colocar o propósito de Deus acima dos seus desejos, acima dos seus planos, você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Isso se chama destino divino, o destino profético divino para as nossas vidas. Amém? Escreve aqui nos comentários: o propósito está acima de mim. Escreve aí: o propósito está acima de mim. Por isso, sirva o propósito e você viverá milagres nessa vida. Eu deixo essa instrução para você. Amém? Sei que essa palavra foi uma palavra poderosa e pare de se agarrar em coisas que não estão ajudando você em nada. O Senhor está mandando você largar certa coisa, largue. O Senhor está mandando você largar o seu plano, largue. Por amor a Ele, largue. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Seguir Jesus é renúncia, mas uma renúncia boa. Porque o que Deus tem para ti é muito melhor do que você planejou para a sua vida. Deus tem planos perfeitos, Ele faz tudo com precisão. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 aqui e quero também incentivar você a não quebrar esse propósito. Nós estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. E cremos que novas coisas vão entrar na nossa vida, já estão entrando. Tem coisa nova que começou a surgir na minha vida
e na vida já de muita gente que está aí nesse propósito. Então fica firme, estamos fazendo uma oração com propósito e certamente vamos colher os frutos disso, certamente vamos colher os frutos disso, amém? Certamente vamos colher os frutos disso. Eu também quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que têm me ajudado na televisão, parceiros e intercessores. Muito obrigado por você que ora por nós, por você que é um parceiro e que tem nos ajudado no que Deus tem colocado no nosso coração, que são os programas de televisão. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Se você quer se tornar um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão, vá no meu site e lá veja como que você pode nos ajudar. www.vinicius17.com.br. E também, agora, segunda e terça-feira da semana que vem, nós vamos ter um seminário chamado Seminário Druins. E esse Seminário Druins, ele é dentro da Academia Kingdom Global. Para que é o Seminário Druins? É para você que tem tido sonhos proféticos, que Deus tem falado com você através dos sonhos, mas você não sabe se é Deus ou se é o inimigo. Você não sabe se é Deus ou se é coisa da sua cabeça. E por que entender o que Deus fala conosco? Aquilo que você não entende, você não acessa. Eu vou repetir. O que você não entende, você não acessa. Tem bênçãos que são liberadas pelo entendimento. Tem milagres, tem livramentos, tem curas que só são liberadas pelo entendimento. É por isso que eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu devo ter algo sobre isso. Eu sei que Deus, Ele tem me capacitado nessa área. É o Seminário Druins, vai ser 17 e 18, a partir das 19 horas. Vai ficar gravado dentro da Academia Kingdom Global, tá? É só você ir no meu site e fazer a sua inscrição para participar do Seminário Druins. Nós vamos entrar profundo falando sobre José, os sonhos de José que se concretizaram. Amém? O poder dos sonhos de Deus, como isso mostra para você caminhos, como isso lhe dá ferramentas. Exatamente, quando você compreende, você recebe ferramentas do céu para batalhar aqui nessa terra. É tremendo. Amém? Então hoje mesmo, faça a sua inscrição para a semana que vem, segunda e terça, você participar desse seminário. Vai ser 2 dias de imersão, vai ser incrível. À noite, a partir das 19 horas, tá bom? E se você ainda não adquiriu o nosso livro, Café com Jesus, adquira. Vá no meu site e adquira esse livro, que é um devocional, uma palavra para cada dia. Vai ser uma bênção para a tua vida. Eu vou declarar o Salmos 91, você que não compartilhou essa oração, manda para 7 pessoas agora. Amém? Manda para 7, gente. Você está aqui por um propósito, cumpra o propósito de Deus. E mande para 7 pessoas. Deus não trouxe você aqui só para você ser abençoado, mas para você ser uma bênção para outras pessoas que estão próximas de você. Então pega o link dessa oração e manda para 7 pessoas enquanto declaro o Salmo 91 e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor hoje. Nós vamos levantar um grande clamor para que o novo de Deus entre na sua vida. Amém? Então coloca aqui nos comentários tua necessidade, teu pedido de oração, teu desafio financeiro hoje. De repente você tem um grande desafio financeiro hoje, você precisa de uma porta aberta, você precisa de uma bênção em favor de alguém próximo de você. Coloca aqui nos comentários que o Senhor vai te honrar. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está com alergia no pescoço, que está aqui me ouvindo. Um pescoço em carne viva. Jesus Cristo dá saúde. Eu quero também liberar uma palavra sobre a Edilene. Deus te visita agora, Edilene. Deus te visita agora. E o Senhor me fala que vai restaurar coisas na tua vida que o inimigo levou embora. Vai haver restauração na tua vida, inclusive memórias. O Senhor está curando memórias na tua vida, Edilene. O Senhor também me disse, diga para Márcia, da Márcia do Pão, porque ou ela tem uma padaria ou ela é uma padeira. Márcia, o Senhor me falou bem assim, Márcia do Pão, estou visitando ela, estou visitando a casa dela, estou visitando as filhas dela. E vai haver multiplicação na tua casa, vai haver porta aberta, Márcia, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero falar com o Paulo Ottoni. Paulo Ottoni, Deus te visita, Paulo Ottoni. E milagres já estão apontados no teu caminho. Deus está ouvindo orações da tua casa. Paulo Ottoni. Eu quero agora orar pela tua vida, quero te apresentar diante de Deus, amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E temos visto a bondade, a misericórdia do Senhor secando a nossa vida. Que o dia de hoje seja um dia sobrenatural, seja um dia marcado por grandes conquistas, por grandes bênçãos, seja um dia que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Abençoe, Senhor, essa dona de casa, abençoe esse comerciante, abençoe, Senhor, esse líder, essa pessoa que tem reuniões importantes no dia de hoje, essa pessoa que precisa vencer certas coisas, tem responsabilidades grandes sobre seus ombros. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa e eu peço uma intervenção, ó Deus, sobrenatural sobre a vida dela agora. Venha, Senhor, capacitando essa pessoa, capacitando ela para mais, capacitando ela para romper, para avançar. Que a unção do rompedor, a unção fortalecedora venha sobre ela e desde já nós oramos, portas abram-se agora em nome de Jesus Cristo. Oramos para que todo empecilho, todo atrapalho, tudo aquilo que pode se colocar no caminho como uma resistência espiritual ou já esteja lá como uma resistência, caia por terra agora e se afaste do caminho deste homem e dessa mulher. Eu quero profetizar que as coisas fluirão, será 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais, vai produzir mais, de acordo com a bênção de Deuteronômio capítulo 28, Pai. Uma grande bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu peço um liberar de bênçãos, um liberar de graça, um liberar de favor sobre a vida dela e sobre a sua família. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de influência no corpo físico ou no emocional dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Que todo medo, toda insegurança, todo abatimento, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a todo demônio que estiver atacando pessoas na mente com acusações, atacando com mágoas, com ressentimentos, que tem mantido pessoas longe do propósito, para mantê-las travadas, para mantê-las com medo, para mantê-las amarradas, seja livre agora. Jesus Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que agora caia por terra o peso espiritual, que caia por terra a inveja contra a tua vida e que você receba o toque divino sobre
sobre você no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado e que haja saúde tocando nos teus ossos, no teu sangue, nos teus órgãos internos, do alto da cabeça à planta dos pés. Jesus Cristo é da saúde. Amém e amém. 18 horas, aguardo você aqui na oração. Em 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui. Paz, prosperidade, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Até. De Deus Filho, nosso Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a prosperidade divina entrando na tua família, a prosperidade divina entrando na tua casa, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida, a prosperidade rendendo a escassez, rendendo a inveja, rendendo as contrariedades e resistências do inimigo, e tudo dando certo, você prosperando, avançando, e o nome de Jesus glorificado. E pedimos a sabedoria do Senhor para o dia de hoje, uma sabedoria especial. Livra-nos do laço do diabo, Senhor. Livra-nos das tentações, livra-nos da maldade. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo contra nossas vidas e nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e do Teu favor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. O Senhor tem uma palavra para a tua vida hoje. Preste muita atenção nessa palavra, porque essa palavra, ela pode nortear muitas decisões e também aquilo que você está ouvindo. Deus está operando muito através desse propósito que nós começamos ele, e eu sinto que Deus quer mexer em muitas coisas. É isso que eu sinto dentro de mim, que Deus está mexendo na vida das pessoas, Deus está trabalhando dentro delas, no interior. É uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo abrindo os olhos das pessoas. Tem gente que não dava atenção e agora começou a dar atenção, porque Deus está chamando a sua atenção para um novo tempo. Isso que você sente aí dentro de você, de se aproximar mais de Deus, de criar uma conexão mais cerca, mais próxima de Deus, essa é uma obra do Espírito. Saiba que isso é uma obra do Espírito que está trazendo você nessa oração, que está levando você a orar mais, que está levando você a se entregar. Isso é a obra do Espírito Santo na tua vida. E glória a Deus por isso. Tem um texto da palavra que é João 10:5, que diz assim, preste atenção: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz, mas não seguirão a voz dos estranhos. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Jesus, para dar ouvidos à voz dele e não às outras vozes. Esse mundo está cercado de vozes contrárias, vozes que você pode até pensar que são de Deus, mas a voz do estranho que a Bíblia está dizendo aqui é a voz que não leva você para perto de Deus. Ao contrário, ele leva para longe da vontade de Deus. E hoje existem muitas pessoas que querem dar palpite na nossa vida. Existem pessoas que querem manipular você e querem dizer tudo para você, de como você deve viver, do que você deve comprar, do que você deve empreender, daquilo que você não deve se dedicar. Mas você tem que se deter a uma voz, a voz do Espírito Santo. Você tem que consagrar a sua vida à voz do Espírito Santo, que conhece não apenas o seu ontem e o seu hoje, mas conhece toda a eternidade. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Quem ouve o Espírito Santo
anda certo, anda na luz, anda livre de todo mal. E um detalhe, quando você ouve a Deus, você está andando num caminho não só de luz, mas você está contando com todo o aparato celestial. Ouvir a voz de Deus vai conduzir você seguro aqui nesse mundo. E você vai poder contar com os anjos de Deus batalhando por você durante toda a sua jornada aqui nessa terra. Então ouça a voz de Deus e não a voz dos estranhos. Existem críticos que vão vir para tentar, muitas vezes, seduzir o teu coração, para que você desista de algo que faz parte do teu propósito. Os críticos vão vir para lhe desanimar. Os críticos vão vir porque estão com inveja daquilo que Deus está fazendo na sua vida, das coisas boas que estão acontecendo. Ou seja, não dê ouvidos a críticos para você não deixar de ouvir a Deus. Toda a direção que você precisa para a sua vida está no Espírito Santo, está na Palavra de Deus. Por isso, nós precisamos nos concentrar na voz de Deus, porque daqui a pouco, sabe, existe tantas vozes que vão querer que você faça isso, que você faça aquilo, lhe dando fórmulas e receitas para o sucesso, quando, sabe, uma coisa só é necessária, que você se concentre na voz de Jesus, porque é na voz de Jesus que tem a estratégia, é na voz de Jesus que está o seu rompimento, é na voz de Jesus que está, sabe, a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Se concentre na voz dele, se concentre na voz dele. É que, sabe, muitas vezes Deus vai falar coisas com você, enquanto o mundo está dizendo para você, faça isso, faça aquilo, a voz de Jesus diz para você, simplesmente fique aonde você está e eu vou abrir a porta para você. A voz de Jesus vai lhe conduzir sempre num caminho diferente do caminho desse mundo. Enquanto esse mundo, sabe, vai trazer uma ansiedade para você, enquanto esse mundo vai encher você de preocupação, vai encher você de dúvidas e de medos, a voz de Jesus vai te manter seguro. A voz de Jesus vai fazer você caminhar sobre as águas com fé, focado em Deus. Sabe, nós entramos em um caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Entramos num caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Não damos ouvidos a outras vozes. Quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro e os discípulos estavam dentro do barco, estavam no meio do mar e tiveram aquela visão extraordinária do homem de Nazaré andando sobre as águas, aquilo foi incrível, uma cena de filme, cheio de efeito especial, mas acontecendo na realidade. E Pedro disse, mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem. Enquanto Pedro se concentrou na voz de Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a dar ouvidos à voz da dúvida, à voz do vento, à voz das águas turbulentas embaixo dos seus pés, ele começou a naufragar. Tem tanta gente dizendo para você, larga esse casamento. Tem tanta gente dizendo para você, saia desse serviço. Tem tanta gente dizendo para você, sabe, que você tem que dar atenção àquelas injustiças que estão fazendo contra você. Ei, mas o que Deus está falando com você? Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que conferir toda voz que vem ao nosso ouvido. Nós temos que conferir com aquilo que Deus está falando conosco. O que Deus está dizendo para mim na palavra dele? O que Jesus está revelando para mim? O que o Espírito Santo está mostrando para mim? Essa é a voz que você tem que se concentrar. É na voz do Espírito Santo. É na voz que nunca lhe abandonou. Jesus é o bom pastor. Se você seguir ele vai lhe conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E você não ficará perdido. É essa a voz que você tem que se concentrar. É na voz de Jesus. É nessa voz que você nunca vai ter problemas. É seguindo a voz dele. Enquanto existem vozes religiosas, sabe, que muitas vezes dizem que não há o poder de Deus, que Deus não faz, que Deus não opera.
deixa eu dizer uma coisa para você, o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo está dizendo na sua palavra. Deus está falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ou seja, essa é a voz de Deus. Nós temos que nos concentrar na voz de Deus e então caminharemos sobre milagres. A voz de Deus não vai querer que você ande num caminho de fofoca, de mentira, de pecado. A voz de Jesus vai sempre lhe conduzir para um caminho santo, uma vida separada do pecado, uma vida separada, sabe, de todo o enrosco aqui desse mundo. Essa é a voz de Jesus. A voz de Jesus está aqui, está na sua palavra. Na sua palavra você pode confiar, você pode descansar totalmente e você terá paz. Eu deixo essa palavra ao teu coração no dia de hoje, porque eu sei que essa é a palavra de Deus para você. Se concentre na voz dele e você viverá milagres. Amém? Você acredita? Escreve aqui nos comentários: a voz de Jesus me guia. Escreve: a voz de Jesus Cristo me guia. É essa voz, meu amigo, é essa voz que você tem que ouvir, a voz de Jesus que guia. É essa voz que lhe dá paz. É essa voz que vai guiar a tua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, da Josiane. E a Josiane escreveu assim: graça e paz. Meu filho tinha gastrite causada por bactéria desde pequeno e sempre estava doente. No final do ano, durante a oração, eu pedi a Deus a cura. E após essa oração, ele não apresentou mais sintomas. Essa semana ele fez uma endoscopia que não revelou mais anormalidades e o exame deu normal. Deus é bom em todo o tempo. Estou aqui agradecendo a Deus e a você por nos ajudar tanto com sua fé e suas orações constantes. Josiane, Jesus Cristo te abençoe. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele cura, Ele opera milagres. E se você entrou aqui em busca de um milagre, em busca de vencer algo na sua vida, você chegou no lugar certo. Jesus Cristo vai tocar na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo vai tocar na tua vida? Então, aguarde, porque é isso que vai acontecer. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você que me acompanha pela TV Bandeirantes, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui. E todos os dias às 9 da manhã eu dou uma direção profética que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Eu tenho tido muitos testemunhos das minhas lives das 9 da manhã. Se você puder e quiser, vem estar com a gente. Hoje, 9 da manhã, eu vou estar aqui e vai ser incrível em nome de Jesus Cristo. Tá bom? E também, se você ainda não conhece nossos livros, eu convido você a conhecer. Esse aqui é o Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco, é a multiforme maneira de Deus agir. Deus fala conosco e nós temos que estar atentos à sua voz. Esse aqui é um devocional profético que eu tenho sido, assim, agraciado por Deus de receber tantos e tantos testemunhos de como esse livro está sendo um transformador na vida de muitas pessoas. Tem muita direção de Deus aqui para você, é um devocional, uma palavra para cada dia. E aqui o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai te ajudar. Amém? Se você é o tipo de pessoa que tem sonhos proféticos, quer uma explicação sobre teus sonhos, que você sente que Deus fala com você, esse livro aqui vai te ajudar a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que são proféticos e que sim, são uma revelação de Deus para o teu futuro. Amém? Eu também quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kingdom. E essa semana, presta atenção, essa semana eu tenho 2 ministrações inéditas que eu irei fazer dentro da Academia Kingdom Global. Coisas que eu não falo aqui no YouTube, mas eu vou falar dentro da academia, certo? Então você que é meu aluno na academia, essa semana, na terça, amanhã e quinta-feira, nós vamos ter ministrações especiais. Ministrações especiais, não perca. Quer se tornar aluno da Academia Kingdom? Então depois vai lá no meu site www.viniciusiracete.com.br e ali você se torna aluno da nossa Academia Kingdom Global. É um treinamento de 1 ano
que tem o objetivo de lhe ajudar a crescer espiritualmente, a mudar a sua mentalidade e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora, fazer com que você seja o que Deus desenhou para você aqui nessa terra. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você, que é meu parceiro na televisão e é meu intercessor também, continue orando por nós, certo? Estamos em 2 emissoras, na TV Bandeirantes e na Rede TV. Deus tem nos abençoado e estamos conseguindo realmente ser fiéis ao compromisso que estabelecemos. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Que Deus te abençoe e continue orando por nós. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas pernas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, eu tive uma visão. Eu vi uma pessoa, sabe? É como se ela estivesse numa prisão. E essa pessoa, ela estava passando por várias celas, tentando sair daquele lugar. E eu acredito que essa prisão que Deus me mostrou é uma prisão espiritual, onde Deus está querendo livrar pessoas que estão aqui e que estão amarradas ou encarceradas em várias áreas espirituais da sua vida, e você está tentando se libertar de algo e não está conseguindo. Jesus Cristo vai lhe dar o poder para você sair dessas prisões que você está, seja de qualquer ordem, seja um pecado, seja um vício, seja um relacionamento tóxico. Eu vim aqui para liberar uma palavra porque o Senhor me mostrou, e eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você para que você consiga vencer. Você está tentando, mas existem cadeias espirituais, e essas cadeias espirituais você vai ter que vencer correndo. E essa corrida vai ser no Espírito, vai ser você se entregando a Deus mais. Por isso eu quero convidar você a estar comigo nas orações essa semana sem falhar, às 6 da manhã, às 18 horas, porque Deus está querendo lhe dar liberdade total, quebrar essas correntes, essas celas espirituais que estão te prendendo. Amém? Esses enroscos que você sai de uma coisa e entra noutra. Deus vai te dar vitória e vai te dar direção para você sair totalmente disso que está prendendo a sua vida e impedindo você de viver uma vida livre. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Jesus me comprou uma liberdade. Escreve aí, Jesus me comprou uma liberdade. A Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Deus está querendo fazer com você, tornar você livre de algo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que a prosperidade entre agora no lar dessa pessoa, que a prosperidade toque em todas as áreas dela, tornando ela bem-sucedida em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu oro agora também, Senhor, para que a paz se estabeleça nesse lar e que a vida abundante que Deus, que Jesus Cristo tem para essa pessoa, se manifeste na vida dela. E nós oramos agora, Senhor, para que toda pessoa que está amarrada espiritualmente, está em cadeias espirituais, está em prisões espirituais, que ela seja livre.
pelo poder de Jesus Cristo. A tua palavra diz que Jesus Cristo veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos libertar, que as cadeias espirituais sejam quebradas agora, que todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, todo tipo de sistema que mantém essa pessoa num cativeiro, até mesmo do pecado, Deus, até mesmo do pecado, que essa pessoa seja livre agora, que essa pessoa seja livre agora completamente, no nome de Jesus, que ela seja liberta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que você consiga sair de pecados, que você consiga sair de amarras espirituais, que você consiga sair de lugares de escuridão, que você consiga sair de relacionamentos tóxicos, que você consiga sair de ambientes errados. Seja livre, Senhor, aonde houver arrependimento, aonde, Senhor, houver arrependimento, pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de caminhos errados, pessoas que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo agora, que a luz de Jesus Cristo entre agora nesse quarto de hospital, que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar onde essa palavra está entrando e que essa pessoa seja livre agora, livre para uma nova vida, livre para uma nova experiência, livre para viver o que Deus tem projetado para a vida dela. E eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda influência do mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, em o nome de Jesus Cristo, seja livre. Eu te abençoo, a ti, a tua casa e tudo que estiver ligado a ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E compartilhe agora essa oração. Se você foi abençoado, sente que foi abençoado, compartilha com 7 pessoas. Amém? Deus vai trazer isso de volta para você multiplicado. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, em nome de Jesus. Vou estar ao vivo às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Paz e prosperidade. Deus te guarde, Deus te abençoe.